A gente vê que você conversa bastante com o Caixinha, tudo, e a gente vê que tem um momento agora de mudança no clube, porque sai o capitão, né? Uma venda que foi o zagueiro, muita gente está colocando como o mais caro vendido para um clube brasileiro dentro do Brasil. E assim, não é naturalmente que vocês vão trazer um outro zagueiro para repor ele, até porque eu acho que caracteristicamente, em todos os sentidos, não nem dá. E o próprio Caixinha falou que hoje ele se preocupa mais em definição de jogadas, em ataque, do que necessariamente na defesa. Como é que funciona esse planejamento agora, quando sai um jogador desse? É buscar não necessariamente alguém para a mesma posição ou reformular o elenco com alguns outros jogadores? Como é que funciona isso? Você falou certo. Dentro aqui do Brasil, e mesmo se você analisar dentro das possibilidades dos clubes do Brasil para tentar trazer um zagueiro nessas condições e nessa característica que tem o Léo Ortiz, é muito difícil. Então, o que a gente fez, a gente já se antecipou e nós compramos o Eduardo no final do ano. Além do Eduardo, a gente trouxe o Douglas, o DG, que é um zagueiro jovem, mas que já vem se apresentando bem. Essa condução da negociação do Léo Ortiz, até é bacana a gente falar um pouquinho, porque oficialmente nós não falamos antes sobre isso, e foi um tema que ficou muito tempo em alta aí. Durou 3 meses, foi um processo realmente desgastante, essa condução, e eu tinha que segurar até o ponto em que o Flamengo, dentro dos limites do Flamengo, que a gente respeita também, mas dentro dos limites do Flamengo, que o Flamengo buscasse atingir os patamares de valores que a gente tinha estabelecido. Então, eu coloquei os valores e falei que se não chegasse nesses valores, a gente não negociaria. Conversei com o Léo também, a gente teve uma condução muito transparente, muito ética. Demorou 3 meses a negociação em virtude disso. Chegou um momento que, depois de um ciclo muito vitorioso e muito importante, a gente tem a agradecer muito ao Léo por esses anos em que ele passou aqui, e acho que ele também é muito grato ao clube, mas chegou um momento em que o jogador também teve muito desejo de viver uma nova experiência, e isso pesa muito. Agora, eu sempre deixei muito claro, fui muito transparente, que tudo bem, é legítimo esse direito, mas desde que a gente atinja os patamares, os valores que a gente sabe que são altos, mas são os valores que a gente fixou para a venda do Léo. O Léo saiu como ou o mais caro, ou um dos mais caros zagueiros da história do futebol aqui dentro do Brasil, de um clube para outro, né? E aí, quando acontece isso, é uma coisa que é um processo natural que a gente não tem muito o que fazer quando chegou a esse ponto. Mas aí, voltando à tua pergunta, é isso. A compra do Eduardo, ela já antecipa um pouco essa saída, que era possível, embora a gente tenha tentado ainda criar condições para a permanência dele, e depois a vinda do Douglas. E tem um fator que, embora os 3 meses, né, tenham sido um pouco exaustivos nesse sentido, de dezembro para cá, nós ganhamos 3 meses de recuperação para o Eduardo, que em mais ou menos 1 mês a mais já pode estar em condições de retornar conosco. Isso é muito importante. A gente tem uma data FIFA, uma paradinha no meio, então esse tempo não está tão longo. Em paralelo, Lucas Cunha, que havia se recuperado de uma cirurgia, voltou no final do ano, teve 3 meses para treinar, para evoluir e para estar num nível bom como ele está hoje. E além disso, o Douglas, que é um zagueiro jovem, que veio de fora, que está fazendo 20 anos, pôde também se adaptar, começar a jogar e começou a ganhar espaço e ganhou mais a confiança de todos, do Caixinha, do elenco, e dele mesmo, que é o mais importante, está mais adaptado. Então, apesar desses 3 meses terem sido, né, realmente intensos, difíceis da gente ir controlando até chegar nessa negociação, a gente enxerga que teve um resultado bem positivo, uma vantagem do que a gente conseguiu, dos atletas que a gente tem e dos valores que a gente chegou. E acho que agora é o Léo viver o que ele gostaria de viver e a gente seguir a nossa trajetória aqui.